Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com tua casa, com tua família, com todos aqueles que você ama, que te rodeiam, as pessoas do seu convívio. Desde já eu te peço, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que você ama, porque aí vai ajudar muitas pessoas. Eu quero hoje compartilhar com você algo sobre a vida de Jesus e sobre os seus discípulos. Na verdade, quero que você entenda uma coisa, através do que eu quero te falar hoje. Sobre como Jesus ele trabalha em nossas vidas. Jesus ele escolheu pessoas para caminhar com ele. Ele escolheu 12, para que esses 12 dessem continuidade ao seu ministério após sua morte e ressurreição, porque ele iria voltar para o Pai. E ele escolheu esses 12 para caminhar com ele e para aprender com ele, através das suas atitudes, através dos seus atos, através de tudo o que ele fez. E assim ele ensinou a eles. Eles eram pessoas imperfeitas. Porém, Jesus trabalhou na vida deles através do Espírito Santo. E é assim que Jesus trabalha na nossa vida. Através do Espírito Santo, ele vai moldando o nosso caráter. Quando Jesus ele começou o seu ministério, ele já foi atrás desses 12 para andar com ele. E todos tinham suas falhas e seus defeitos. Mas Jesus ele trabalhou cada um através dos seus ensinamentos, através dos próprios erros deles. Jesus foi mostrando que não era daquela forma, mas que poderia ser diferente, e assim ele foi lapidando cada um. O apóstolo Pedro era o discípulo mais ousado em relação a achar que sabia todas as coisas. Pedro, ele era ousado em fazer. Ele caminhou até Jesus sobre as águas, porque ele tinha algo dentro de Pedro que ele achava e entendia que ele sabia todas as coisas sobre ele mesmo. E ele gostava de desafiar, né, as coisas, dizer que ia fazer algo que muitas vezes ele, na sua própria natureza, ele não conseguiria. Mas ele teve o privilégio de ir até Jesus sobre as águas. Embora ele olhou para os lados, né, olhou para as ondas e tudo, e afundou nas águas, mas Jesus o resgatou de volta. Mas ele teve esse privilégio de ir até Jesus sobre as águas. Mas o que é mais interessante é que Pedro ele sempre achava que sabia todas as coisas, a respeito de tudo, e a respeito principalmente dele mesmo, do seu coração, do seu interior. Só que nós não sabemos nada ao nosso próprio respeito, na verdade. Nós não sabemos até onde a gente pode ir, né? A nossa capacidade humana. Pedro falou para Jesus que ele ia com Jesus para a morte. Mas Jesus, conhecendo o coração de Pedro, Jesus falou para Pedro: Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Mas Pedro, mesmo assim, disse que ele não faria isso. Porém, Jesus já estava mostrando para Pedro a sua fraqueza, mas que ele iria redimir a Pedro. E esse episódio realmente acontece. Se pegarmos a Bíblia para ler, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vamos ver a Bíblia falar sobre esse episódio onde Pedro nega Jesus. E quando nós pegamos para ler os Evangelhos, nós vemos o envolvimento de Jesus com seus discípulos e ele ensinando a eles, através das suas atitudes, através do seu amor, através das repreensões, ele vai ensinando a cada um como viver e como que eles têm que tratar uns aos outros. E o que é mais interessante é que Jesus, ele ensina a Pedro que nós somos falhos e precisamos de misericórdia. E Pedro nega Jesus, acontece todo o processo de morte, crucificação de Cristo e acontece a ressurreição. Mas quando Jesus ele ressuscita, que ele encontra com Maria lá no seu túmulo, ele fala para Maria avisar para os discípulos e também para Pedro. Então ele já estava falando que ele não esqueceu de Pedro. E o que é mais interessante é que quando, logo depois de um tempo, ele está na praia e os discípulos estão pescando. E eles vêm de encontro a Jesus na praia. Isso está lá no final do último capítulo do livro do Evangelho de João. E Jesus, ele
Ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu amo, Senhor. E ele diz: apacenta minhas ovelhas. E ele vai repetindo isso diversas vezes. Pedro, tu me amas? E Pedro: eu te amo, Senhor. E ele diz: então apacenta minhas ovelhas. E aí até chega um determinado momento em que ele pergunta a Pedro e Pedro diz: ah, Senhor, tu sabes. Pedro, ele fica entristecido e ele diz: ah, Senhor, tu sabes. Ele diz: então apacenta minhas ovelhas. Então, o que Jesus quis ensinar a Pedro com isso? Quando ele disse: apacenta minhas ovelhas. Porque ele quis ensinar a Pedro que nós somos falhos. Que Pedro ia encontrar pessoas falhas em seus caminhos. Mas ele teria que ser misericordioso, assim como Jesus foi misericordioso com ele. Assim como Jesus teve misericórdia dele. Jesus ensinou a Pedro, através de uma atitude de amor. Ele ensinou o perdão. Ele redimiu o coração de Pedro. E quando nós vemos as escrituras que a gente lê no começo da trajetória de Pedro com Cristo, muito antes da sua morte e ressurreição, nós vemos um Pedro totalmente diferente do Pedro após a ressurreição de Cristo. Um Pedro totalmente moldado, totalmente mudado, que ele vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E o que eu quero trazer para vocês hoje com essa mensagem é que Jesus ele não escolhe pessoas perfeitas. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Porém, nós não temos que nos prender no nosso próprio entendimento, mas deixar que o Senhor Jesus ele guie as nossas vidas, que ele guie o nosso coração. Porque Jesus ele conhece o nosso interior e ele sabe a nossa real intenção de coração. Jesus ele escolheu pessoas falhas como eu e você para moldar através do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas e que molda o nosso coração. É o Espírito Santo que faz toda a diferença em nossas vidas. É através do Espírito Santo que Jesus vai moldando o nosso coração. Para isso, nós temos que abrir o nosso coração para Deus. Nós temos que reconhecer que somos falhos e pecadores. Entender que não sabemos nada ao nosso respeito. Que o Senhor, Ele sabe a nossa real intenção de coração. E se arrepender dos nossos pecados. Deixar que Jesus trabalhe em nós. Para que nós possamos fazer a vontade dEle. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje aqui. E que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Amém?